Chainsaw Man é um anime ambientado em um mundo de demônios que surge a partir dos medos dos seres humanos, que acabam se tornando cada vez mais fortes e mais poderosos de acordo com o medo que eles conseguem causar nesses humanos. Só que em contrapartida, surgem alguns caçadores desses capeta aí que ficam encarregados de livrar o mundo desse mal. Denji é o protagonista dessa história. É um jovem que vive do lado desfavorecido desse mundo, cheio de perigo, cheio de injustiça, acaba tendo que assumir as dívidas deixadas pelo seu falecido pai e para que ele consiga pagar essas dívidas, ele trabalha caçando esses capeta aí para uma organização criminosa. E para isso ele conta com a ajuda de Pochita, que é um demônio também, né? Puta, que rolê errado esse anime é. Possui a forma de um cachorro e tem uma motosserra bem no topo da sua cabeça. Só que em uma dessas caçadas o Denji morre, mas logo em seguida, na verdade, ele volta à vida. Ele fez um acordo, na verdade, um acordo com Pochita. Agora ele vai reviver não só como um humano, mas sim como um ser híbrido entre um humano e um capetão. E adquire, na verdade, essa habilidade de Pochita da motosserra para si. E aí sim o permite transformar no Chainsaw Man, no homem motosserra. Então ele puxa uma corda do seu peito, sai um monte de lâmina ali dos seus braços, da sua cabeça também, e isso acaba o tornando bastante forte para lidar com esse mal que tem o universo de Chainsaw Man. Só que não é tão simples assim. Cada vez que ele se transforma, na verdade ele perde bastante sangue durante o processo. E fica uma dúvida, né? Por que esse cara então não tem anemia? Você já parou pra pensar numa coisa dessa? E a gente começa a falar sobre um assunto bastante interessante, sobre anemia. Anemia, na verdade, se a gente for tratar ela de uma forma extremamente simplista, é a redução da quantidade de hemácias que você tem no seu organismo. Porque no seu sangue você tem uma célula vermelha, um glóbulo vermelho, ou um eritrócito, ou uma hemácia, mesma coisa como você queira chamar. Esse glóbulo vermelho, essa célula, essa hemácia, ela contém milhões de uma proteína chamada hemoglobina. Uma proteína que, por sinal, carrega um átomo de ferro dentro de si e assim permite que o oxigênio seja transportado até todas as suas células, até todos os seus tecidos corporais. Só que acontece o seguinte, em algumas circunstâncias, como por exemplo, se eu não conseguir fazer essa célula de uma maneira adequada, se faltar vitamina, por exemplo, ou algum mineral para que essa célula realmente seja maturada, ou até mesmo se eu perder essa célula através de uma hemorragia, se eu perder sangue e o meu sangue contém essa célula e acabar perdendo essa célula por conta de sangramentos de hemorragias, aí eu posso desenvolver um quadro que é chamado de anemia. Essa redução de hemoglobina, de glóbulos vermelhos, também faz com que exista uma falta de suprimento de oxigênio para todo o seu organismo. E isso acaba trazendo algumas consequências. Na verdade, desde problemas como cansaço extremo, bastante tonturas, indisposição, apatia, irritabilidade, mudanças importantes no comportamento, elevação da frequência cardíaca e até mesmo insuficiência respiratória, confusão mental, demência e se for um quadro muito grave, uma anemia descompensada, ela pode até mesmo aumentar bastante as chances do desenvolvimento de quadros cardiovasculares, como AVC ou um ataque cardíaco. Em humanos, por exemplo, uma perda de sangue de mais ou menos 1 litro, 1,5 litro, já é o suficiente para causar um quadro de taquicardia, porque o nosso coração ele bate num ritmo bastante constante. Ele geralmente tem que bater de 60 a 100 batimentos por minuto, que a gente considera como normocárdico. Claro que alguns indivíduos, como por exemplo alguns atletas, por conta dessa adaptação positiva que o exercício, principalmente de endurance, dá, se esse batimento for menor do que 60 por minuto, a gente chama essa anormalidade de bradicardia. Se o coração, por exemplo, passar de 100 batimentos por minuto em repouso, a gente chama essa anormalidade de taquicardia. É claro que a gente coloca um parênteses aqui, porque alguns atletas, por exemplo, conseguem batimentos menores do que 60, principalmente atletas de endurance, de resistência, porque isso é uma adaptação do exercício físico. Mas tirando isso de lado, a gente sabe que um indivíduo com anemia poderia desenvolver essa quantidade de batimentos anormais mais elevada do que deveria, causando um estresse no tecido cardíaco, no miocárdio, e isso é bastante desfavorável. Isso acaba sendo um mecanismo, na verdade, do seu corpo compensatório para tentar suprir, compensar essa falta
falta de oxigênio que está nos tecidos. Ah, tá faltando oxigênio aí? Então vamos fazer o seguinte, vou bater mais rápido o coração ainda para que consiga tentar mandar mais sangue para a região, para que essa pouca quantidade que você tem de hemácia pelo menos circule um pouquinho melhor. Bom, e outro dado também é que vale lembrar que uma pessoa tem em média, tá? Varia bastante, mas 5 litros de sangue. E a gente não pode sair doando sangue a rodo também. Existe um limite, mais ou menos 450 ml para ter uma ideia. Só que a gente não sabe quanto o Denji perde de sangue a cada transformação que ele faz. O que a gente começa a observar que realmente não é pouca coisa, né? Afinal, o cara se transforma numa motosserra, o cara se corta inteiro, então não é pouca coisa de fato. Mas a gente começa a se perguntar, cara, por que ele não tem anemia então? E aí, é claro, né? A gente tem que considerar isso aqui. Se a gente fosse criar uma teoria por que o Denji não tem anemia, provavelmente a gente explicaria porque esse cara não é um humano comum. Óbvio. Ele simplesmente fez um acordo com o capitão lá e acabou se tornando uma metade humano e uma metade motosserra. Então talvez uma explicação para isso aconteça é que, por ele ser um ser híbrido entre um humano e um capeta, mais ou menos, isso faz com que ele tenha certa resistência contra eventos que para o humano seriam eventos bastante importantes, como por exemplo a perda de sangue. Talvez o seu poder de regeneração seja mais aumentado também. Mesmo ele ficando cansado depois de uma transformação, ele se recupera muito fácil. E na verdade uma anemia ela é complicada. Se ela for bastante recorrente, se ela for persistente, talvez se ela tenha sido grave, a única saída que o indivíduo tem para realmente melhorar rapidamente é uma transfusão sanguínea, é receber sangue. Em alguns casos de anemia, elas são realmente revertidas, mas demora-se um tempo para que exista essa reversão. Afinal, a nossa célula de sangue ela acaba se renovando a cada 120 dias. A gente precisaria dar tempo a esse processo para que ele realmente aconteça e tenha essa renovação e maturação de novas células sanguíneas para alguém que tenha anemia. Hoje a gente aprendeu, talvez seja aconselhável que você não se transforme em uma motosserra, porque você pode perder muito sangue e acabar desenvolvendo uma anemia. Até a próxima vez! E, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que a gente teve a respeito de mais um anime. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, e eu sei que talvez você ainda não seja, viu? Porque 80% das pessoas, às vezes chega a 88% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, se você não quiser perder nossos conteúdos, as nossas lives, ter a chance de fazer algum pedido aqui nos comentários, a gente está olhando com cuidado e fazer um vídeo dedicado ao seu pedido, então se inscreve nesse canal, clica no botãozinho vermelho aqui e comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.